De Deus e queridos irmãos, estamos gravando hoje uma série de vídeos. Esse é o terceiro vídeo dessa série, falando a respeito da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E quem eu considero cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, antes de eu falar, você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive nessa instituição por mais de 30 anos. Então, quem eu considero cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus? Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Gonçalves, Bispo Romualdo, Bispo Renato Cardoso, Júlio Freitas, Roberto Mauser, Marcelo Pires, que está lá, acho que na África, Bispo Paulo Roberto Guimarães, mais quem? Adilson, Darlan. Por que eu considero esses cúpula? Porque são todos aqueles que têm empresas nos nomes deles. E eu tenho falado aqui o seguinte: ou eles são milionários, ou eles são laranja. Um dos dois. Um dos dois. E você veja só, Guaraci também, porque todos eles vieram do nada. Vieram do nada e se tornaram milionários, né? Se tornaram milionários. Não tinham nada. E você já reparou que os livros, normalmente só tem livro a cúpula da igreja. Por exemplo, agora tem um livro da Dona Esté, já teve o livro do Bispo Macedo, já teve o livro do Renato e da Cristiane, o Adilson, música, né? O Sérgio Corrêa também, músicas, justamente para gerar riquezas para esses homens da cúpula da igreja. Bom, eu estou lendo o relato de um pastor atual que me mandou aqui um relato muito grande, aliás, uma conversa que eu tive com ele durante alguns dias. Aí ele vai entrar num assunto aqui agora. Ele diz assim: o senhor sabia, olha só o que ele fala, o senhor sabia que o Bispo Gonçalves teve um caso, foi com a Carla Ceccato da Record, a moreninha do Fala Brasil? Então ele faz essa pergunta para mim. O senhor sabia que o Bispo Gonçalves, que era diretor da Record, o diretor-presidente da Record, que eu já falei num vídeo que no ano 2000 ou 2002 ganhava 150 mil reais na Record? Bispo Gonçalves, que depois foi para a Bahia tomar conta do estado da Bahia, e agora, se eu não me engano, está tomando conta do estado de Belém do Pará. Então ele me pergunta: o senhor sabia que o Bispo Gonçalves teve um caso, foi com a Carla Ceccato da Record, a moreninha do Fala Brasil? Ela exigiu trabalhar nesse horário, senão ia delatar tudo. A filha dele, quer dizer, do Gonçalves, ficou arrasada. Eu sei, pois tenho conhecidos no país que a filha dele está. Teve um pastor que essa semana foi tirado, pois saiu com uma mulher. Eles podem. Já vi solteiro saindo porque se masturbou. Eu ainda estou na iurde por causa da minha esposa, que diz que não podemos ter maus olhos. Que Deus me ajude, não aguento mais essa situação.
Aí eu pergunto a ele assim: essa situação do bispo Gonçalves com a Carla Ceccato, quem lhe contou? Bem, bispo, eu não posso, me perdoe dizer o nome da pessoa. Um conhecido que está no país onde a filha do bispo Gonçalves está. Ela a viu arrasada, chorando, e ela se abriu com ela. Aqui no Brasil, conseguiram abafar. E os que sabem ficam quietos. Mas é verdade. Procure se informar. Já tem algum tempo isso. Então, eu gostaria que os obreiros, membros, você simpatizante da Igreja Universal do Reino de Deus, que às vezes me manda mensagens dizendo assim: olha, por que o senhor saiu? E eu já falei por que eu saí. Já expliquei. Por que você não pergunta ao bispo Gonçalves se ele realmente teve um caso com a Carla Ceccato, a repórter Carla Ceccato? Por que você não pergunta a ele? E se teve, por que ele continua no altar? Já que o bispo Macedo e o bispo Júlio, num vídeo falando de mim, falando de outros bispos, diz que quando um bispo ou um pastor erra, ele é tirado. Vai lá para o final da fila. Então, perguntem ao bispo Gonçalves, perguntem a ele se ele realmente teve um caso com a Carla Ceccato, repórter da Record. Então, esse é um relato que eu recebi desse pastor, um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Você que é membro, você que é evangelista, você que é jovem dessa instituição, você pastor também, infelizmente você está trabalhando para enriquecer a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E muitas vezes a pessoa diz assim: não, mas eu dou o meu dinheiro, eu dou o meu dízimo, a minha oferta, o meu sacrifício, e não importa o que o bispo vai fazer. Você deveria se importar sim. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil? Aconteceu o seguinte: o governo, para manter-se no poder, o governo pegou dinheiro do Banco do Brasil, pegou dinheiro da Caixa Econômica, pegou dinheiro do BNDES, e esse dinheiro o governo bancou obras em outros países. Bancou obras em Cuba, Venezuela, Bolívia, Moçambique, vários países, você encontra isso na internet. E quem fazia obras nesses países? Algumas construtoras aqui do Brasil, como a Odebrecht, como outras empresas. E depois essas empresas, elas fizeram doações para partidos políticos. Então o dinheiro das pessoas que estavam lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, dinheiro do PIS, do PASEP, dinheiro
do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, saiu para essas nações, passou pelas empresas de construção e chegou de novo nos partidos políticos. Então, como é que acontece com a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus? Você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, você dá o seu sacrifício, e esse dinheiro vai para as empresas, vai para a Record, vai para as rádios. E quem são os donos? São esses bispos. Por isso que eles não querem que vocês assistam os nossos vídeos. Porque nos vídeos nós falamos isso. Nos vídeos nós mostramos isso. Procure saber. Bispo Guaraci é dono de empresa. Bispo Roberto Maus é dono de empresa. Sérgio Correia, Clodomir Santos. Sérgio Correia eu não sei, mas deve ser também. Mas tenho certeza, o Adilson, Renato Cardoso, Júlio. Então, por exemplo, os livros também. Vocês vão passar livros. Quem vai receber os direitos autorais? A dona Esté, por exemplo, o livro dela agora. O livro do Bispo Macedo. Então essas pessoas, elas estão ricas com o seu dinheiro, com o seu trabalho. E agora também você ainda vai ter que gerar votos para os candidatos da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, você deveria sim saber para onde vai a sua oferta. Você deveria saber sim o que é feito com os seus dízimos, com as suas ofertas. Porque você dá para Deus, você acredita que está dando para Deus, mas quem administra são homens. E eles deveriam prestar contas. Assim como um político, um prefeito, um governador, um presidente, ele presta contas, ele tem que prestar contas. Por quê? Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. O dinheiro dos impostos não é dele. É da população. Então ele tem que prestar contas. O que ele faz com o dinheiro. A mesma coisa, bispos e pastores têm que prestar contas. Deveriam sim prestar contas daquilo que eles fazem com os dízimos e com as ofertas. Então você, obreiro, você pastor, você jovem, você deveria cobrar isso da sua instituição. O que é feito? Porque às vezes mostram uma obra, a construção de um templo, mas apenas uma parte da oferta foi para ali. Apenas uma parte. E o restante? Então, você deveria sim saber. Nós fizemos essa série de 3 vídeos. Se você gostou do vídeo, você dê aí o seu ok, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Que Deus continue abençoando. Um forte abraço. Vamos em frente.